Irmãos, nós temos uma extraordinária ferramenta em nossas mãos. Temos assim essa ferramenta que ela é uma arma, tanto de defesa quanto também de ataque. Essa ferramenta é imprescindível na vida do cristão. Se não houvesse necessidade dela, Deus, Espírito Santo, não teria inspirado homens para escrever sobre ela e, consequentemente, nós não teríamos dentro das Sagradas Escrituras nenhum exemplo de pessoas, tanto homens quanto mulheres, que fizeram uso dela e tiveram grandiosas respostas, preciosas respostas. Eu quero pedir a você que você abra a tua Bíblia comigo, no livro de Gênesis, no capítulo 19, versículo de número 29. Está escrito assim: quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe, que destruiu as cidades onde Ló vivia. Vou ler novamente. Gênesis capítulo 19, versículo 29. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Eu quero usar como tema nessa noite, irmãos, as orações feitas pelo justo podem muito em seus efeitos. Amém? É algo importantíssimo, imprescindível para a vida do cristão. O cristão que não ora é um cristão sem discernimento. O cristão que não ora é um cristão que, quando chega a época de carnaval, ele vai no bloco do urso. O cristão que não ora é alguém que não tem nenhum relacionamento de santidade com Deus e não consegue discernir e nem distinguir aquilo que é do agrado de Deus e aquilo que não é do agrado de Deus. O cristão que não ora, ele não sabe e não consegue discernir que ele tem que colocar o pé aonde o Senhor Jesus Cristo colocaria os pés. E saber que se há um lugar onde o Senhor não colocaria o pé, ele também não vai colocar os seus pés. O cristão que não ora, ele não adora ao Senhor e não tem nenhum relacionamento de santificação com o Senhor. Porque o cristão que ora, ele sabe aquilo que é do agrado do Senhor e aquilo que não é do agrado do Senhor. E o cristão que ora, ele procura fazer aquilo que agrada a Deus. E, como falava de princípio, amado, isso foi uma grandiosa ferramenta que Deus deu à igreja, e existe muitas, não poucas, muitas recomendações dentro das Sagradas Escrituras. Todos os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, falaram sobre isso em seus livros a respeito da oração. O Senhor Jesus Cristo falou sobre isso, Paulo falou sobre isso em suas cartas, tanto cartas destinadas a algumas igrejas em particular, como cartas pastorais, e assim também Tiago, que foi irmão do Senhor Jesus Cristo, ele escreveu a respeito da oração. E ele não somente escreveu a respeito da oração,
mas ele jamais poderia escrever a respeito de oração se essa não fosse parte da sua vida. Se essa não fizesse parte do seu viver cristão. E o que Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo, que foi convertido após a ressurreição do Senhor, e esse apareceu a Tiago, aos demais irmãos, como Judas e outros, e vieram então à conversão. E a partir do momento em que Tiago se converteu, ele passou a ser uma pessoa que vivia costumeiramente de joelhos diante do Senhor. E a história da igreja nos conta que Tiago, ele orava tanto, que consequentemente as orações dele foram elevando a uma maturidade de conhecimento e de relacionamento com Deus. Tanto que em Atos do capítulo de número 15, foi ele que presidiu o primeiro concílio que descrito ali, e foi ele que escreveu direcionamento daquilo que o corpo de apóstolos resolveram, e escreveram orientações para as igrejas dos gentios e os gentios que estavam se convertendo. Então nos diz a história que ele tinha seus joelhos como joelhos de camelo, joelhos com calo, e ele foi um grande exemplo de oração, assim diz a história da igreja. E ele também fala no seu livro, no capítulo de número 5, versículo 16, na parte B do versículo, ele fala assim: olha, a oração feita por um justo é poderosa e eficaz. A oração feita por um justo é poderosa e eficaz. E a oração feita por um justo não está querendo dizer que alguém se autodenomina justo ou se auto-justifica. Mas o justo ali está falando a respeito daquela pessoa que tem Jesus Cristo como seu Salvador, aceitou que o Senhor carregou os seus pecados, as suas faltas e as suas falhas, sendo lavado pelo sangue de Cristo, que purificou os pecados. Então esta pessoa, pela graça e misericórdia do Senhor, se tornou justa diante de Deus pela justificação feita por Jesus Cristo, derramando o seu sangue na cruz do Calvário. A partir desse momento em que ele se tornou uma pessoa justificada em Cristo, a oração dele passa a ser uma oração poderosa e eficaz. Oração poderosa, amado irmão. O que é uma oração poderosa? É uma oração de guerrear, de pular, de esmurrar os céus. É bem verdade que cada um tem suas emoções e cada um, é vivo por causa das suas emoções. Quem não tem emoções está morto. Quem não tem emoções está morto. Mas, irmãos, Tiago, ele fala que a oração de um justo é poderosa. Isso é algo que move os céus, é algo que alcança a presença de Deus. Não é algo vazio, não é algo repetidamente, não é. E é tão poderosa que ela é eficaz, isso é, tem resposta. Tem resposta. Eu conversava com um menino hoje,
que conheço há mais de 25 anos, e eu acompanhei a vida dele, não que eu o visse todo dia e conversasse com ele todo dia, mas mês, 2 meses, 3 meses, conversava com ele, porque ele é um balconista, e eu ia comprar algumas coisas lá como vou, e a gente conversa, e eu fui vendo ele mudar a maneira dele falar. E a mudança na maneira dele falar se deu porque ele se converteu. Se converteu. É impossível que uma pessoa que uma vez conheceu o Senhor Jesus Cristo de verdade e tenha nascido de novo, é impossível que ele permaneça a mesma pessoa. É uma nova criatura, e sendo uma nova criatura, os seus hábitos são diferentes. Sendo uma nova criatura, suas palavras são diferentes. Sendo uma nova criatura, o seu agir para com as coisas de Deus são diferentes. Sendo uma nova criatura, ele não desiste do caminho com facilidade, não, porque ele tem esperança de ter, ele tem a convicção, a experiência de ser uma nova criatura, gerado pela palavra e pelo Espírito. Então ele não se move fácil da sua posição. Como às vezes a gente nota tantas pessoas que às vezes parecem ser tão firmes na fé, mas a gente percebe que essa firmeza é algo supérfluo. Por que é supérfluo? Porque às vezes a pessoa ela não consegue, ela pode esconder os seus desejos ocultos por um período de tempo, mas ela não vai conseguir esconder por todo o tempo. Ela vai demonstrar quem realmente ela é. Ela vai realmente se mostrar se ela é uma nova criatura ou se ela ainda continua sendo aquela velha criatura que estava camuflada por um período de tempo. Então, irmão, esse menino, ele estava contando para mim um testemunho de prima dele, que foi curada de um câncer aqui no pescoço, metástases no peito, e o médico não havia dado muito tempo de vida para ela, mas ele disse: pastor, olha, um irmão recebeu uma revelação de Deus, a família toda já estava entrando em pânico por causa da situação de saúde, mas o irmão recebeu uma revelação sem conhecê-la, mas conhecia um parente, falou para aquele parente, falou da situação daquela pessoa, e disse: ela não vai morrer, porque o Senhor vai fazer um grande milagre na vida dela. Irmão, essa moça contou posteriormente que ela estava dormindo, e ela teve um sonho, que ela estava deitada numa cama, como se fosse uma cama de hospital, e de repente entra 5 pessoas, todas vestidas de branco, e ela achava que era a médica, mas de repente ela percebeu que começou a tocar nela, nessa parte onde estava a metástase, aqui no pescoço, e de repente ela adormeceu e acabou aquilo. De manhã ela acordou, irmão, lembrou do sonho, e ela levou a mão no pescoço, não havia mais nada lá, irmão, não havia mais nada, pôs a mão cadê os caroços, cadê metade? Havia tudo desaparecido, havia sumido, irmãos, havia sumido.
Que coisa gloriosa! E esse menino hoje, ele fala com o maior prazer, se converteu, foi batizado, mudança, coisa que o Senhor já estava fazendo e que se concluiu através desse grande milagre. Então, Tiago fala assim, que a oração feita por um justo irmão, olha aqui uma coisa, se você foi lavado e remido no sangue de Jesus, você foi declarado justo diante de Deus. Não importa o que você fez no passado, não importa a vida que você levava, não importa, se você nasceu de novo, foi declarado justo diante de Deus, a sua oração, ela é poderosa. Quando Tiago fala sobre isso, ele não estava falando das orações dos apóstolos, ele não estava falando das orações da igreja primitiva, mas ele estava falando de todo aquele que se torna justo pelo sangue do sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a tua oração, não tenha dúvida, quando você orar, não tenha dúvida de que Deus está lhe ouvindo. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida, irmão. Não tenha dúvida. Agora preste atenção. Quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos pessoas razoáveis naquilo que nós elevamos diante de Deus. Tem dois pedidos que eu quero falar para você, dentro da Bíblia Sagrada, que o Senhor não respondeu positivamente. E é interessante que esses dois pedidos veio da mesma família. Quais foram esses pedidos? Primeiro, quando o Senhor Jesus Cristo estava ensinando os seus 12 discípulos, havia entre eles uma certa disputa, Enivaldo. E muitas vezes eles se discutiam, quem será que era o maior? Quem será que era o maior? Essa discussão, né? Que infelizmente ainda hoje está perdurando entre os discípulos do Senhor. Um tem ciúmes do outro, um tem inveja do outro, um não cumpre seu ministério, fica olhando o ministério do outro, né? Essa coisa existente, essa coisa do próprio homem, né? Infelizmente. E a gente pode achar assim, nossa, eu não acredito que é assim, que o fulano é assim. Mas lá, aqueles 12 andando com Jesus, eles eram assim. Aquilo era da natureza deles. Mas o Senhor os estava ensinando. O Senhor estava trabalhando a vida deles. Porque o Senhor não desiste daquele que Ele chama. Não desiste daquele que Ele chama. Então, meus irmãos, o que é que vai suceder? Aí chega Salomé, né? Salomé. Quem era Salomé? Salomé era a mãe de Tiago e de João. Não tem nada a ver com esse Tiago que eu li aí. Eram os dois filhos de Boanerges, né? Boanerges. Salomé era a mãe, não tem nada a ver com a Salomé que dançou diante do rei Herodes também não. Salomé era a mãe de Tiago e João. E ela chega para Jesus, ela faz um pedido para ele. E qual é o pedido que ela faz para ele? O pedido que ela faz para o Senhor Jesus Cristo, irmão, está descrito no capítulo 20 de Mateus, versículo 20 e 21. E foi assim, resumidamente. Ela chega para o Senhor e diz: Senhor, permita que no seu reino meus filhos se assentem
em 2 tronos, um à sua esquerda e outro à sua direita. Olha o pedido que ela faz. A mamãe quer o bem dos filhos, não é verdade? Não é? A mamãe quer a proteção dos filhos. E a mamãe, às vezes, ela quer levar os filhos em coisa que não tem nenhum tipo, está muito além, muito aquém da vontade, do querer delas, né? Aí o que faz, irmão? O que acontece? Acontece que o Senhor fala para ela: de jeito nenhum, isso não está ao meu alcance, mas já está reservado para aqueles a quem Deus já reservou. A oração feita por um justo, a oração é pedido, é intercessão. A oração feita por um justo pode ir muito em seus efeitos, mas às vezes essa oração não é uma oração razoável. Não é uma oração firmada nos princípios bíblicos. São pedidos sem cabimento. São pedidos que não têm nada, não está firmado na palavra. Olha que coisa interessante, irmãos. Os discípulos começam a se desenvolver, começam a crescer, andando com Jesus. Escuta aqui uma coisa: não tem como um discípulo permanecer do mesmo jeito, do mesmo modo, da mesma maneira, com as mesmas atitudes, com os mesmos sentimentos, com a sua maneira de falar, se ele for alguém que estiver andando com o Senhor. A presença do Senhor irá santificá-lo em suas fraquezas, em suas maneiras erradas de pensar, de falar, de olhar, de distinguir. O Espírito Santo vai trabalhar a vida desta pessoa e moldá-la da maneira como Deus projetou aquele vaso. Como foi que Deus se projetou? Como foi? O que é que Deus tem ao chamar você? Qual é o projeto que Ele tem com você, irmão? Nós temos os nossos projetos. Quer saber de uma coisa? Nós temos projetos para os nossos filhos, temos projeto para a nossa vida, mas acima dos nossos planos, dos nossos projetos para nós mesmos, estão os planos e o projeto de Deus, porque nós somos vasos nas mãos do oleiro. Vaso na mão do oleiro. E Ele trabalha a nossa vida. Ele trabalha a nossa vida, irmão. Trabalha a nossa vida. Trabalha. Então, o Senhor estava trabalhando a vida dos discípulos. Um pedido de Salomé foi negado porque não tinha coerência com a vontade de Deus. Agora, irmão, o Senhor Deus escolhe esses 2 rapazes, os filhos de Salomé, os filhos de Boanerges, né? Tiago e João. E o Senhor Jesus Cristo pede a eles para que vão à sua frente, porque o Senhor vai chegar numa hora em que o sol já baixou. E ele precisava que ao chegar naquele local já houvesse um lugar numa estalagem para ele poder repousar. E ele manda os 2 à frente preparar o lugar para ele. E quando eles voltam
com sangue nos olhos. E eles chegam para o Senhor e dizem: Senhor, aquele povo não lhe quis receber. Porventura, o Senhor não quer que a gente peça que caia fogo do céu, como Elias fez, para consumir todo aquele povo? Ah, que oração! Ah, que oração! E que foi que o Senhor lhes respondeu? Está escrito aqui em Lucas 9, 54, 56. O Senhor falou: estou tudo bem, vou responder essa oração, vou permitir que vocês... Foi isso que o Senhor falou? Não. Senhor, peraí, vocês não sabem a quem vocês pertencem? De que espírito vocês são? A lei é uma coisa, a graça é outra. Eu cumpri a lei, mas vim trazer a graça. E ele diz o quê? Eu não vim para destruir o homem, não vim para destruir a alma do homem, mas eu vim para salvá-la. Outra oração que não foi respondida. Outra oração que não foi respondida. Ah, mas eu quero falar também da oração positiva. De uma oração que é prometida a resposta dentro da palavra de Deus. Porque o Senhor, quando chama Abraão, o Senhor fez uma promessa para Abraão: na sua descendência serão benditas todas as famílias da face da terra. Então, o Senhor estava dizendo que Ele tem um projeto, um plano com a família. E que a família é projeto, é plano de Deus. E plano de Deus não é apenas para a formação da família, mas sim da salvação da família. Creia no Senhor Jesus Cristo, que será salvo tu e a tua casa. Jesus Cristo é da descendência de Abraão. E aí, meus irmãos, quando Abraão ele é chamado pelo Senhor lá no capítulo 12 de Gênesis, ele vai, mas ele não vai só. Ele leva a sua meia-irmã, Sara, que se torna sua esposa. Eram irmãos, não da mesma mãe, mas do mesmo pai. Além disso, ele leva também um sobrinho dele, chamado Ló, porque Ló era filho do irmão dele, chamado Naor, que havia falecido. Então, Abraão, ele toma a responsabilidade de cuidar do sobrinho, e Abraão recebe promessas do Senhor, ele vê o invisível. Por isso ele é o pai na fé de todo que crê. Ele vê o invisível, ele se atém naquilo que o Senhor fala e não naquilo que ele enxerga, que ele vê. Ele se firma não nas coisas aparentes, mas se firma na voz e na palavra daquele que o chamou. Tem muitas coisas que acontecem na nossa vida, irmão. Muitas coisas que acontecem na nossa vida, e que Deus tem uma promessa para nós sobre aquilo, e que a gente não acredita que vai se cumprir, porque aquilo que o Senhor prometeu, tudo está dando o contrário, nada está cooperando para que aquilo aconteça, nada. Abraão, ele descansava na palavra do seu Deus. Eu quero dizer para você, querido irmão, descanse na palavra do Senhor teu Deus. Descanse na palavra. Não aflija o teu coração.
Não traga tristezas excessivas para dentro da tua alma. Não permita que os teus sentimentos sejam tocados pelo temor, pelo medo, a ponto de você ficar desestabilizado emocionalmente e também na fé. Não permita. Não permita. Porque aquele que promete é poderoso para fazer. É poderoso para cumprir. Então, irmão, Abraão segue ao Senhor. O Senhor não aparecia toda hora para ele. Aqui, Abraão, sou eu, o Senhor. Não. Abraão deixava-se levar. O vento sopra aonde quer. Mas você não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Permita que o Espírito Santo te guie, te leve, te oriente. Permita isso. Permita vida espiritual, vida com Jesus. O que vai sucedendo, irmãos? O que vai acontecendo? Vai acontecendo que Deus faz grandes promessas para Abraão. Você é interesseiro, hein? Você está seguindo o Senhor porque o Senhor te fez promessa. E quem é que segue o Senhor não pelas promessas que Ele fez? Todos nós seguimos, somos interesseiros, sim, porque todos nós seguimos o Senhor pelas promessas que Ele nos fez. Promessa de vida eterna. Ora, quem de nós, em sã consciência, sabedor da palavra de Deus, não tem interesse naquilo que o Senhor nos oferece em Cristo Jesus? Temos sim. Temos sim. Temos interesse sim. Temos. Não adianta dizer que não tem, porque tem. Eu me interesso muito pela vida eterna. E eu busco o reino de Deus em primeiro lugar, porque dentro desse reino as demais coisas todas são acrescentadas. Então, ele está indo, irmão. Ele está indo. Está indo. E o que Deus faz? Deus começa a abençoá-lo. Começa a abençoá-lo. Ele começa a crescer. A bênção do Senhor é que enriquece, não acrescenta dores. E Abraão se torna um homem próspero, um homem rico. E, consequentemente, aqueles que estavam junto dele foram alcançados por essa riqueza, por essa bênção, a ponto do próprio Ló, seu sobrinho, que veio sem nada, que veio com Abraão, a quem pertencem as promessas, a família, Ló como familiar, foi também alcançado pela bênção. Você se recorda? Você se recorda daquela palavra que o Senhor Jesus Cristo disse para Pedro? Quando o Senhor chega lá na praia lá, e Pedro está xarope lá, lavando as redes lá, trabalhou a noite inteira, não pegou nada, o Senhor fala, vai trabalhar lá, vai jogar a rede novamente, e ele vai e joga a rede. Quando ele joga a rede, ele tinha recebido uma palavra de bênção sobre a vida dele. Quando ele joga a rede, ele recolheu tão grande número de peixe, que ele teve que chamar os outros barquinhos. A bênção foi tão transbordante que os outros foram beneficiados. Foram beneficiados. Porque alguém ousou obedecer o Senhor. A tua família, ela é abençoada porque você ousou obedecer ao Senhor. E sabe, meus irmãos, a Bíblia nos fala que chegou um momento que os dois não podiam mais andar juntos. Eles tinham muito gado,
Pastores que cuidavam do gado de um e do gado do outro começaram a entrar em conflito, porque existia muito gado e todos estavam unidos, e às vezes havia discussões, briga entre eles. Então Abraão chamou Ló: vem cá, meu sobrinho, vamos fazer o seguinte, vamos separar, tá bom? Ló estava satisfeito. E Abraão, que era aquele a quem Deus teve como alvo de suas bênçãos, falou para Ló: Ló, faz o seguinte, pode escolher que lado você quiser ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. O camarada, quando tem certeza que a bênção está com ele, ele não tem que ir, né? Quando ele sabe que a bênção está com ele, então pode ir para a direita, pode ir para a esquerda, a bênção está sobre a minha vida. Amém, irmão? A bênção está sobre a minha vida. A bênção está sobre a minha vida. A bênção está sobre a minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Escolhe para onde você quiser ir. Pode escolher. Pode ir para onde você quiser. E logicamente, Ló olhou as campinas do Jordão. Campinas que beirava o rio, quer dizer que o pasto era permanentemente verde. Eu vou para lá, pode ir. E ele foi. Ele foi para lá, e ao ir para lá, ele vai morar numa cidade chamada Sodoma. Sodoma? Ele vai nessa cidade aí, Ricardo, fica morando lá, mas as coisas de Deus, elas sempre têm propósito. Ló, ele aprendeu a temer a Deus vendo a vida do tio Abraão, vendo as atitudes do tio Abraão, vendo as orações que Abraão fazia ao Senhor. Ele aprendeu a temer ao Senhor e ele tinha consciência de que a bênção que ele tinha adivinha da obediência de Abraão a Deus, e ele foi alcançado por essa bênção. E ele foi lá para Sodoma. Presta atenção no que eu quero lhe dizer. Ele foi lá porque Sodoma e Gomorra eram cidades perniciosas, maliciosas, cidades aonde o homem não tinha mais costume algum com mulher, mas tinha com o homem próprio, do mesmo gênero, onde as mulheres não andavam, não tinham relacionamento algum com o homem, mas mulher com mulher. E ele estava lá como luzeiro de Deus. Ele não praticava aquelas coisas, e todos os moradores achavam estranho dele não praticar as coisas que eles próprios praticavam. A mesma coisa que Pedro fala na sua carta, onde diz assim, que as pessoas estranham, porque vocês não correm juntamente com eles as carreiras que eles correm. Eles acham que para ser feliz tem que fazer o que eles fazem. Eles não conseguem entender que Cristo é nossa maior alegria. Eles não conseguem entender nem compreender que Jesus Cristo é o nosso tudo. E quem tem Jesus tem tudo. Tem paz, tem alegria,
tem comunhão, tem tranquilidade de alma, tem satisfação de alma, tem prazer em estar na casa do Senhor. Não tem prazer de estar no broco do urso, ou da cobra, ou da geringonça. Não tem prazer de estar em nenhum trio esse, trio aquele, ou trio aquele lá. Ele tem prazer de estar na presença do Senhor, porque está escrito no Salmo de número 1: bem-aventurado é o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha lá, irmãos. Ló está lá. E aquela cidade, ela estava tão perdida, tão perdida, tão perdida, tão perdida. E eu quero dizer uma coisa para você, irmão. O Senhor Deus jamais envia o juízo dele sem que primeiramente ele mostre a misericórdia. Jonas vai lá e prega em Nínive, vou acabar com aquele povo lá. Diz a eles lá, hein? Estou dando uma chance, estou avisando. Vai lá e fala para eles. E o povo se arrependeu, então o Senhor também se arrependeu de fazer aquilo que ele tinha prometido fazer. Mas quando ele percebe que não há mais lugar para arrependimento no coração das pessoas, ele manda o seu juízo. Ele manda o seu juízo. O que sucedeu, irmão? O que aconteceu? Ló está lá. Abraão, a Bíblia nos fala assim, que Abraão estava sentado na porta da sua tenda. Na hora do maior calor, meio-dia, ele estava sentado lá. De repente aparecem 3 pessoas diferentes lá. 3. Abraão olha para eles e Abraão tem o discernimento de que aquelas pessoas não eram homens como eu e como você. Ele vai e conversa com aquelas pessoas. E sabe, irmão, aquelas 3 personagens que estavam ali, eles estavam amando do Deus Todo-Poderoso para cumprir uma missão dada por Deus. Mas a Bíblia fala assim que Deus não faz coisa alguma sem que antes Ele revele o seu segredo aos seus profetas e aos seus amigos. Ele vai falar com Abraão o porquê ele está vindo ali. E ele diz para Abraão: o Senhor nos mandou aqui com uma missão de acabar com Sodoma e Gomorra. Naquele momento pesou o coração de Abraão. Por que pesou o coração de Abraão? Eu vou dizer para você por que pesou o coração de Abraão. Sabe quando você se converte, então você percebe que Deus agiu com misericórdia sobre a tua vida. Lavou você, purificou você, santificou você. E agora, você outrora estava no caminho do inferno, agora você está no caminho do céu. Mas você sabe que tem muitos dos seus parentes, familiares, que estão no caminho que você estava outrora. E que se eles morrerem naquela condição, eles vão perecer eternamente. Então pesa no teu coração o desejo da salvação daqueles teus parentes. Pesa no teu coração, porque é egoísmo demais você achar que está salvo e os meus parentes já não são mais os meus parentes, porque Deus me escolheu e os meus parentes não foram escolhidos. Deus me predestinou e os meus parentes não foram predestinados. Enquanto eu vou desfrutar das benesses do céu, eles vão para o inferno. É? Por que ele falou assim? Crê no Senhor Jesus que será salvo tu e a tua casa.
Por que ele fez essa promessa? Então Abraão, irmão, ele sentiu temor porque o sobrinho dele estava morando lá em Sodoma. E Abraão, ele começa, irmãos, um período de intercessão pelo seu sobrinho e pelos seus familiares. Quando ele recebe a notícia dada por aqueles homens, anjos, que aquela cidade haveria de ser destruída, Abraão começa a pensar, mas espera aí um pouco, se tiver 50 pessoas justas lá, o senhor vai destruir todo mundo junto? Não, se tiver 50, eu vou preservar todos por causa dos 50. Mas ele sabia que não tinha 50. Mas e se tiver 40? Não. E se tiver 30? Não. Eu vou preservar toda a cidade por causa dos 30. Mas não me leve a mal. Se eu lhe questionar, mas e se tiver 10 pessoas? Ele fala, eu não vou destruir por causa dos 10. E os dois, enquanto um fica ali com Abraão, os outros dois estão indo para cumprir a missão. Estão indo para cumprir a missão. E Ló está sentado na entrada da cidade, e quando vê aqueles dois homens, se ajoelha diante deles. E Ló roga a eles para entrarem, pernoitarem em sua casa. E eles diziam assim, não, nós vamos dormir na praça. Não é Bruno e Marrone, mas nós vamos dormir na praça. Vou dormir na praça. E Ló disse não. Ló insistiu com eles, a ponto de convencê-los. Oh, Deus do céu. Como é, irmão, que alguém pede alguma coisa e convence os anjos? Os representantes de Deus. E eles entram na casa de Ló. E quando entram na casa de Ló, sabe o que acontece, irmão? A Bíblia nos fala que os homens daquela cidade, tanto adultos quanto jovens, adolescentes, foram lá, bateram na porta de Ló e disseram para Ló, cadê aqueles dois homens que entraram aí? Está escrito no texto, irmão, que eles estavam querendo ter atividade sexual com os dois anjos. Olha a cabeça desses homens. Olha a cabeça desses homens. Olha o estado que eles se encontravam. Haveria, porventura, lugar de arrependimento no coração deles? Haveria, irmãos? Olha lá. Ló fala assim, pelo amor de Deus, eu tenho 2 filhas que são virgens. Eu dou ela para vocês. Eles não queriam saber de mulher, não, irmãos. Não queriam. Não queriam saber de mulher. Elas são virgens, eu dou ela para vocês. Façam o que vocês quiserem com ela. Mas esses homens são hóspedes na minha casa. Não façam isso com eles. Pensa, pelo amor de Deus, amado irmão. Igreja de Jesus, pensa, pelo amor de Deus. O que você acha que aconteceu nesse carnaval? O que você acha que aconteceu? Não vi nada. Nada. Não me interessa, não me importa. Me importa a minha vida com Deus. Mas eu tenho que chamar a atenção da querida, amada, idolatrada igreja.
Porque tem muita gentinha tem muita gente ainda que tem a cabeça que serve para usar chapéu. Só. Infelizmente, aquele que é santo, se santifique ainda. Quem é imundo, que se suje ainda. Ô Mauro, aqueles homens não tinham no coração deles absolutamente nada, a não ser praticar perniciosidade. Sabe lá o que aconteceu? Aqueles homens queriam matar Ló, porque Ló não estava abrindo a porta da casa. Os anjos lá de dentro feriram eles de cegueira. Eles não conseguiram encontrar a porta, não conseguiram encontrar. Aí lá dentro, os anjos disseram para Ló assim: escuta aqui, quem é que vive com você? Quantas pessoas são da sua família? E Abraão está lá orando, está lá intercedendo pela vida de Ló. Está lá a oração feita por um justo, uma oração coerente, uma oração revelada dentro da palavra de Deus, uma oração que foi incitada por um acontecimento que breve iria se dar, por causa de um aviso que ele recebe dos anjos. E ele está orando, intercedendo, pedindo, preocupação com o seu sobrinho. E lá quem estava era Ló, a sua esposa, as suas 2 filhas e 2 que estavam como noivo delas. Então os anjos falam aqui, escuta uma coisa, você saia daqui, pegue a tua família e saia daqui. Pegue a tua família e saia daqui. Vá lá pela montanha, mas eu não posso ir. Tem uma cidade chamada Zoar aqui perto. Eu não posso ir para lá. O anjo falou: não pode ir. Vai. Os 2 genros não quiseram ir, porque os 2 genros estavam amarrados com as mesmas situações que os outros homens estavam. Sabe aquela pessoa que ama o pecado, nem que for para livrar a alma dela, ela não larga do pecado? Sabe aquela pessoa que tem o pecado como se fosse o olho da cara dela? É importante igual uma vista, ó. Olha como é difícil você ficar sem uma vista. Mas o Senhor fala assim, ó, se a tua vista te escandaliza, arranca ela. Não é para arrancar a vista não, mas aquele pecado que é tão importante às vezes para você, igual uma perna, você não pode andar sem ela. E o pecado você não pode andar sem ele. Aquilo faz parte da sua vida. O Senhor disse, é melhor você arrancar a perna, arrancar o olho, entrar no céu com a olho e com uma perna só, do que tendo tudo e ir para o inferno. Irmão, o céu é real, amém? Diga comigo, o céu é real. Mais forte, com convicção, o céu é real. Agora fala comigo assim, o inferno também. Totalmente oposto. Se no céu haverá um gozo indizível, conforme Paulo escreveu,
Haverá uma coisa extraordinária, um descanso eterno, um gozo eterno, louvando, glorificando a Deus, conhecendo os anjos, arcanjos, querubins, serafins, conhecendo todo o universo que seremos ensinados pelo próprio Deus. O inferno também é um lugar de terrível tormento. Terrível tormento. É para nós termos medo do inferno, sim. Sim. É para nós termos medo daquilo que pode nos levar para lá, que é o pecado. Que é o pecado. Agora, irmão, sai lá, Ló, sua esposa e as suas 2 filhas. Ele e a família dele, pela intercessão do tio Abraão, eles estão indo. Olha só que coisa interessante, missionária. Olha que coisa interessante. Quando o Senhor Deus entrou na cidade de Jericó, irmã Terezinha, quando o Senhor Deus entrou na cidade de Jericó, Pedro, Maria Dilza, Mangilda, quando o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo entrou na cidade de Jericó e o cego começou a clamar por ele, Senhor, eu estou aqui, não. O Senhor parou. Quem está me chamando? É o cego Bartimeu. Vai lá, chama ele, traga ele na minha presença. Quando chegam para ele, fala: tenha bom ânimo, camarada. Ele ouviu o teu clamor, está te chamando. O cego pegou a capa dele e jogou. Não quis nem saber onde ia cair. Não quis saber, não quis ter conhecimento. Abandonou aquilo lá. Quando a família de Ló está correndo, indo embora, indo para Zoar, a esposa de Ló, ela olhou para trás. Não, o Senhor Jesus Cristo nos chamou para nós olharmos para frente. Vá para a cidade onde você vai escapar. Vá para a cidade onde o mal não vai te atingir. Vá para a cidade onde você vai estar protegido. Continue andando, caminhando para lá. Lá é pequenininha. Continue indo, continue caminhando. Não olhe para trás. Jogue a capa e não queira saber onde caiu. Não olhe para trás. Não queira saber onde caiu. A esposa de Ló, virou-se uma estátua de sal. Irmãos, as coisas que estão escritas para nos alertar. As coisas que estão escritas para chamar a nossa atenção. As coisas que estão escritas para nos despertar. E as coisas que estão escritas nos dá segurança. Por isso existe esta orientação. Continue fazendo da oração um hábito para a tua vida cristã. Não deixe de orar. Não deixe de ler a palavra de Deus. Não deixe de o buscar a sós lá na sua casa, na sua intimidade. Não deixe. Continue falando com Jesus. O tempo que você fala com os seus amigos e parentes e colegas, irmãos,
Continue usando um tempo como esse para você falar com teu Salvador. Continue, porque a oração é imprescindível na sua vida. E a oração feita por um justo tem efeitos grandiosos e poderosos. Pode salvar toda a sua família. Amém? Se não houvesse respostas às nossas orações, não haveria tantas recomendações para orarmos. E também não haveria tanto esforço de Satanás para impedir as nossas orações. Ore que dá certo.